Pois bem, pessoal, continuando aqui o nosso assunto sobre a formação dos estados modernos. Vimos aqui como é que era a vida na Idade Média, como é que era o que vivia o camponês, quem era o senhor feudal, como é que era essa questão de ser o senhor feudal, o que a igreja fazia, qual era o, digamos assim, o grande movimento da igreja, qual eram as diretrizes que a igreja dava naquele momento lá, né, na Idade Média, e quanto tempo durou essa Idade Média. Tudo isso nós vimos na aula passada, de 476 a 1400, digamos assim, né, a Idade Média. E dali em diante as coisas começam a mudar, porque esses territórios que estavam aglutinados devido à queda do Império Romano, eles começam a guerrear entre si, porque foram as práticas das guerras que fizeram surgir os estados. Esses reinos começaram a guerrear uns com os outros. Olha, eu sou da Áustria, né? Então a Suíça fala alemão também, a Prússia fala alemão, a República Tcheca fala alemão. Eu estou falando os nomes dos países agora na atualidade, não era assim lá no passado, mas para vocês terem uma ideia. Então a Áustria diz assim: esses países que falam alemão são tudo meu, porque é a mesma língua, é a mesma cultura, nós temos a mesma raiz, né? Então, Allesmann, quer dizer, todos homens, todos irmãos, né, pela língua. Então, essa prática de guerra, ela é que fez os estados modernos, que ainda não existiam na Europa. Começaram a existir depois do declínio do Império Romano e o surgimento das cruzadas. Dali em diante começaram a formar os estados modernos, através das práticas de guerras. Como é que o rei daquele reino aumentava o seu poderio? Ora, atacando os seus antagonistas, fora do seu limite territorial e dentro, porque ia buscar mais, eu queria me expandir, e dentro porque eu não deixava ninguém entrar, tomar o que eu já tinha tomado. Se eu tomei a Suíça, eu vou guarnecer aqui para que outros não tomem, para que a França não tome, né, a Suíça. Ou se eu expandir até a Prússia, eu vou defender a Prússia e a Polônia, eu vou defender esses aqui para que os russos, os hunos não invadam, os eslavos não invadam, porque para esses povos, eslavos são escravos. Antigamente, esses escravos, né, livres agora, eles lutavam pelos seus territórios também. Então, essas práticas de guerra é que fizeram os estados. E como é que ele fazia para ter força militar? Ele extraía da própria população. Era da própria população que ele extraía tudo o que ele queria, desde o dinheiro até a força bélica. Então ele, como tem aqui, ele treinava e dava a proteção àquele reino, àquele feudo. Então ele ia lá, treinava, pedia, por exemplo, você tinha 4 filhos, um ia para o clero, ia ser padre, ia lutar na guerra também, porque lá eles tinham essa também questão do seu exército, né? A igreja tinha o seu exército próprio, e o rei também tinha o seu exército próprio. Então, se eu tinha 4 filhos, 2 de cara já ia para isso, os que sobrevivessem, né? Porque aí 2 ficavam no campo, geralmente os 2 mais fracos, mas também eram convocados quando tinham guerra. Tá. Então, quer dizer, existiu o alistamento obrigatório para a igreja e para o rei.
e a convocação para a guerra dos camponeses que não tinham sequer preparação nenhuma quando estavam em guerra. Então, era extraído dessa população todos os recursos, todas as coisas, né? A espada, o ferro para fazer as espadas, extraído os homens, o dinheiro, os impostos cobrados, a extorsão dos tributos. Eles tinham que pagar tributos altíssimos por bem de viver no feudo, né? Então, era dali que se extraía as coisas, dessa produção do feudo, dos camponeses. Então, vejam só, da população que se tirava os recursos de todas as espécies, dinheiro, armas, alimento, e criando uma união, um Estado, onde controlava tanto dentro como fora. Então, ele controlava tanto para expandir, como para não deixar ninguém tomar o que era seu. Então, esses estados modernos, eles tinham a proteção do rei, com exércitos particulares, tirado da população também, ou pago. Podia ser de fora e pagava também outros exércitos, os mercenários, né? Então, essa proteção implicava em justiça, era ele que dava justiça. Quer dizer, imagina só, nós somos uma república, nós temos 3 poderes e a injustiça é muito grande. Avalie só um cara mandando sozinho, onde ele é a lei e ele aplica a lei. É o que nós falamos, é um absolutismo, um totalitarismo tão grande que a pessoa que faz a lei não é aquela que julga. Se isso está acontecendo, não é um governo liberal, é uma tirania. Então, aplicação de justiça para controlar quem estava se rebelando internamente, né? Ou para manter um controle, né? Não deixar, vamos supor, 5 filhos, um estava descontente porque o pai estava muito velho e ainda tinha que trabalhar, aí ia pedir mais direitos de trabalho, né? Que é daí que surge a cidadania, é dessa luta, dessa extração, dessa extorsão da população, dessa injustiça que era feita pelos reis. Então começaram a ter, digamos assim, lutas por direitos. Olha, nós não queremos mais que vocês venham aqui desvirginar as nossas filhas. Não é permitido, ela ama outro homem e a minha filha, e eu não quero ter um filho seu, eu quero ter um filho do meu amigo, do filho do meu amigo, né? Então, essas injustiças sociais começaram uma luta pelos direitos individuais. Vejam só, quer dizer, o Estado se formando mesmo em todos os aspectos, até nesse aspecto da cidadania, das instituições, criando já umas, digamos assim, entre aspas, mecanismos institucionais de defesa de direitos civis, de trabalho, de propriedade, coisa assim, que ainda não era, mas digamos que é daí que surge, né, as brigas por esses direitos. Então, esse feudo, né, esse Estado moderno, ainda muito ditatorial, autoritário, era que era detentor da produção e fazia a distribuição, quer dizer, ele intervia na produção, produzia não sei quantos milhões de toneladas de trigo, né, vamos supor, sei lá, 2 milhões de toneladas de trigo. Aí esse trigo todo ele era dividido para a igreja, uma boa parte para ser vendida para a igreja, para outra para o reino e para alguns aliados, e sobrava muito pouco para os camponeses. Então essa distribuição também pertencia ao controle
do Estado. O Estado é que controlava, dentro e fora. Fora, se vão guerrear ou não, né? Protegendo também, para não deixar ninguém entrar, né? A proteção. Aí, protegendo internamente também, para não deixar ninguém se rebelar. E distribuindo, controlando a distribuição da produção das armas, dos poderes locais, né? Então, principalmente também a distribuição, né, da riqueza, né, mal distribuída, porque imagina, 1000 anos foi assim. Durante 1000 anos o camponês só teve direito de acordar, trabalhar, comer e dormir. Acordar, trabalhar, comer e dormir, junto com os animais, dentro de um mesmo local, dormindo em cima de uma palha, fazendo cocô no mato. Essa era a vida durante 1000 anos do camponês da Idade Média na Europa. Na época da escassez, olha pessoal, tem tantos relatos medievais de várias coisas. Se vocês pudessem ler um pouco mais, como hobby, tentem ler Lefebvre, Le Goff. Eles são autores medievalistas. Então tem relatos de sociedades que passaram tanta fome que comeram as suas próprias crianças. O canibalismo, né? De relatos de canibalismo. E isso não tem canibalismo na Europa até a virada do século XX. A escassez do alimento, a falta de alimento, a falta de dinheiro, levando as pessoas a comerem seus filhos, os filhos dos seus vizinhos, os mais velhos que morriam de fome, de inanição. E engraçado, essas pessoas morriam doentes, né? E eles comiam essas pessoas doentes, ficavam doentes e morriam também. Então havia uma coisa assim sanitária, assim, questão sanitária tão precária, que de saúde sanitária, né, que era inadmissível nos dias de hoje a gente pensar, é inadmissível a gente pensar nisso, mas aconteceu. Se a gente olhar o Brasil de 1970, quando aquela ministra agora da cultura cantou uma música, para frente Brasil do meu coração, era uma música que se cantava na Copa de 1970, na Copa Mundial de Futebol de 1970, cantava-se isso, todos juntos. Aí lá no sertão do Ceará estavam morrendo crianças de desidratação, centenas, milhares de crianças por ano, por falta de leite materno, água, saneamento básico. E estava tudo bem. São só mortes, né? Disse a Regina Duarte lá. Então, apenas um parênteses, ela foi muito infeliz em falar uma tamanha bobagem, relembrar um passado de muita tristeza, porque pessoas, um número muito grande de pessoas no Nordeste estava passando uma das piores secas da sua história, foi a de 1915 e a de 1970, duas grandes secas, 5 anos sem cair uma gota de água do céu. Não tem rio que fique cheio, não tem lagoa que não seque, que fique só o chão rachado. Passa 5 anos sem chover no canto para você ver como fica semiárido, quer dizer, já é considerado semiárido a região Nordeste. Não estou falando isso como uma coisa assim de defender o Nordeste, estou dizendo que é uma realidade e que poderia ser diferente se tivesse um aparato do Ministério do Interior, ou seja, do governo federal, em fazer cisternas, em fazer coisas simples, como foi feito lá pela própria arquidiocese. Olha só, a Igreja Católica foi uma coisa assim fantástica, o tal de Dom Aloysio Loscheider. Ele criou, eu abro esses parênteses para vocês ampliarem um pouco mais, né? A questão dos conceitos. Então esse Dom Aloysio Loscheider criou lá em Fortaleza
um negócio cabra leiteira, projeto cabra leiteira, dando ao pequeno produtor uma cabrinha que come raiz seca, come espinho de mandacaru, né? Um animal, o bode, a cabra, são animais que eles não são assim tão rigorosos, não são seletistas quanto essa questão do pasto. Eles comem mais ou menos o que tem, né? No semiárido lá nas montanhas. Então eles sobrevivem com uma certa maior facilidade quando o clima é seco, né? Tem essas estiagens, né, demoradas. Mas a cabra dá leite, e esse leite, dando para o bebezinho recém-nascido, ele não morria nos 6 primeiros meses. E demorava mais a ter outras doenças, porque a sua imunidade estava mais alta. Então, um projeto simples e cisternas para guardar água quando chove, ou quando vem um caminhão-pipa, uma vez por mês, levar água lá. Então, esse tipo de, como é que se diz assim, de prestação de serviço é baratíssima, basta querer fazer. A igreja fez, junto com o governo do estado lá, não saiu tão caro e começou a mudar o quadro, o cenário da mortalidade infantil no Nordeste todo, porque a ideia foi copiada, né? Então, nos anos 90, a mortalidade infantil, se no início dos anos 80 estava lá em cima, a curva, né, da margem de mortalidade infantil baixou muito, drasticamente. Isso foi uma coisa boa, que foi da Igreja Católica essa ideia. Fundamental isso, né? Então, voltando aqui. Então, os estados modernos são esses estados que criaram através da própria população, da extorsão da população, das práticas de guerras. Essa é a grande sacada. O mundo europeu foi formado por causa das guerras. Por isso que essa gente lá é tão belicosa, gostam de guerras, porque foram assim que eles formaram os estados deles. A Inglaterra foi formada assim, a França foi formada assim, a Alemanha foi formada assim, a Rússia, a Espanha, Portugal, todos eles foram formados pelas guerras, pelas práticas de guerras. A criação do Estado foi formada pelas práticas de guerras, e dessas práticas de guerras eles extraíram dessa população local todos os recursos para aumentar mais o seu poderio de guerra e aumentar mais o Estado. Dessa população que eles aumentavam, eles aplicavam justiça e o controle da produção, da criação da produção que eles tinham, e dividiam como eles queriam o seu capital, né? Já pensando assim, eles distribuíam de forma não igualitária, bem desigual ainda, claro, essa questão das riquezas que eles produziam, né? Então, pessoal, 2 momentos históricos importantíssimos. Foi a saída da Idade Média para a Idade Moderna, né? Como eu sempre estou falando isso, a saída desses pensamentos antigos, ultrapassados, de 1000 anos da Igreja Católica, que nos deixa presos a uma cultura milenar atrasada, né? Uma cultura preconceituosa, uma cultura de valores que não cabem mais no mundo de hoje. Essa que é a grande verdade, de colocar fundamentalismo de suas crenças acima da ciência, né? De colocar o fundamentalismo das suas crenças acima da racionalidade. No mínimo, as duas coisas andam de mão dadas, mas não colocar o fundamentalismo acima da ciência, acima da razão. Não dá, porque aí a gente volta para essas estacas zero, né, digamos assim. A gente volta para um tipo de cultura que não nos pertence mais, que é apenas parte da nossa formação sociológica, né, da nossa historicidade, da nossa sociabilidade
durante esses milhares de anos no planeta Terra. Então, pessoal, essa é a formação dos estados modernos. Achei que iam ser 2 aulas, são 3 aulas de formação dos estados modernos. Vocês começam com essa daqui, depois para esse lado aqui, que é o gráfico da formação dos estados modernos, que é de, já falei, Charles Tilly, coercitividade, sociedade e estados modernos. Acho que ele é de 1992, é a edição dele, tá? De Charles Tilly. Então, é isso aí. Até mais. Depois a gente se fala de novo. Tchau.